primeira Igreja Batista de Peruíbe, obedecendo aos decretos governamental e municipal, decidiu manter o isolamento social, não realizando cultos públicos, com o objetivo de preservar o bem-estar e a saúde de seus membros e congregados, e contribuir com os órgãos de saúde em conter a proliferação do coronavírus em nossa cidade. Com essa medida, mantemos os cultos virtuais, com a certeza de que todo esse momento irá passar, e em breve estaremos todos juntos. Bom dia, gente bonita! Iniciamos uma nova semana hoje, domingo, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de nós estarmos reunidos mais uma vez nesta manhã para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Ele, somente Ele é digno de toda a nossa adoração e o nosso louvor. Por isso que o salmista, lá no Salmo 100, ele vai dizer assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. E este é o nosso desejo nesta manhã. Queremos convidar você, toda a sua família, para que você venha conosco, para que nós possamos exaltar, bendizer o nome do nosso Deus com hinos, com cânticos, expressando assim a nossa gratidão por aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Um bom domingo para todos nós.
Queridos irmãos, a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E no versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Que privilégio temos de nos apresentarmos ao nosso Deus com o nosso coração aberto, quebrantado, contrito e podermos compartilhar com Ele aquilo que traz inquietação à nossa alma, aquilo que traz angústia ao nosso coração. E nesta manhã nós gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para compartilhar ao nosso Deus os nossos pedidos de oração. Se você tem pedido de oração para compartilhar conosco, aí na tela você tem um número e você pode enviar-nos uma mensagem compartilhando o seu pedido de oração e com muito prazer nós estaremos orando por você e também pela sua família e apresentando diante de Deus aquilo que é necessidade do seu coração. Eu queria dividir com os irmãos alguns motivos para nós orarmos nesta manhã. Nós temos alguns motivos de gratidão a Deus. Primeiro motivo de gratidão: a irmã Yara, ela realizou a cirurgia esta semana e graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida, inclusive ela já está em casa agora e agora é um período de recuperação pós-cirurgia. Então nós vamos agradecer a Deus pela maneira como Deus cuidou dela, né, nesses dias agora e orar para que o Senhor continue cuidando dela nesse momento agora pós-cirúrgico. Também vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Oduvaldo, que essa semana ele realizou a 5ª sessão de quimioterapia. Os irmãos sabem que ele tem realizado essas quimioterapias a cada 21 dias. Ele tem ainda várias outras a serem realizadas, mas até aqui o Senhor tem ajudado a vida do irmão Oduvaldo e nós louvamos a Deus porque temos recebido boas notícias e há uma grande evolução do tratamento que ele está fazendo. Também vamos agradecer a Deus pela vida do Lúcio, filho da irmã Orleide, que também fez uma cirurgia na semana passada, também já está em casa e graças a Deus também está tendo aí uma plena recuperação dessa cirurgia que foi realizada. Outro motivo de oração que também temos aqui é pela família da irmã Irene. Infelizmente, esta semana, na quinta-feira, faleceu a Daniela, por quem nós estávamos orando, e ela não resistiu à enfermidade que ela já estava tratando já há algum tempo. Então nós vamos orar pedindo o consolo do Senhor sobre a vida da irmã Irene, irmão André, sobre a sua neta, enfim, toda a sua família, para que o Senhor esteja confortando o coração de cada um deles nesse momento de dor. Também nós vamos orar pela vida da irmã Sandra, que vai realizar uma cirurgia agora no dia 5 de outubro. Ela já passou pelo anestesista, graças a Deus está tudo já tudo sob controle e agora é só aguardar o dia da cirurgia e vamos orar para que essa cirurgia também seja bem sucedida, que o Senhor possa trazer tranquilidade ao seu coração, serenidade ao seu coração e que realmente ela possa manter-se bem tranquila, sabendo que o Senhor estará cuidando de cada detalhe. Também vamos orar pela saúde do irmão Jaci. Nós recebemos este pedido de oração através da irmã Lena, para que o Senhor também esteja cuidando da saúde dele, como também da irmã Luciene. Nós temos orado pela vida dela, os irmãos têm acompanhado também o problema que ela tem em relação à sua coluna, tem sentido fortes dores e ela carece muito das nossas orações e vamos orar para que o Senhor abençoe no tratamento que também ela está fazendo. Então quero convidar você nesse momento agora a curvar a sua fronte
e quero convidar você também a colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, a necessidade que está aí trazendo angústia à sua alma, ao seu coração, mas descanse no Senhor, sabendo que Ele está olhando para você, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o seu clamor, e vamos então aguardar com paciência, na esperança de que o Senhor haverá de fazer o melhor para cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, somos imensamente gratos ao Senhor pela maneira como o Senhor tem manifestado da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Ó Deus, em meio a tantas lutas pelas quais temos passado, mas, ó Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã, por estes motivos que aqui foram citados, como a irmã Yara, que realizou a cirurgia esta semana. Nós louvamos ao Senhor pela bênção de sabermos que ela já está em casa e agora recuperando-se dessa cirurgia. Também agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Oduvaldo, que realizou agora a sua 5ª sessão de quimioterapia, e nós estamos felizes pela evolução do tratamento que ele está realizando. Muito obrigado a Deus, porque a boa mão do Senhor tem estado sobre ele. Também agradecemos ao Senhor pela cirurgia do Lúcio, ó Deus, que também aconteceu de uma forma muito tranquila, bem sucedida, e agradecemos ao Senhor porque ele já está em casa, recuperando-se também dessa cirurgia. Ó Deus, que o Senhor continue dando paciência ao Lúcio e que ele possa ter uma plena recuperação. Sabemos, ó Deus, que a cirurgia também foi um tanto delicada, mas, ó Deus, obrigado, porque o Senhor esteve muito presente ali na vida do Lúcio. Ó Deus, nós queremos agora colocar no teu altar a vida da irmã Irene, do irmão André, que essa semana, Senhor, perdeu, ó Deus, a vida da Daniela. Sei, ó Deus, que o coração deles está muito dolorido por conta desta perda da sua neta também, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja visitando toda a família da irmã Irene, do irmão André. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar do consolo, do conforto que eles tanto precisam neste momento. Pai, nós queremos também agora colocar no teu altar a vida da irmã Sandra, que vai submeter-se também a uma cirurgia agora no dia 5 de outubro. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor para que o Senhor dê paz, tranquilidade, serenidade à irmã Sandra, e que o Senhor desde já abençoe toda a equipe médica que vai estar cuidando dela nessa cirurgia, e que ela também seja muito bem sucedida e que ela possa ter plena recuperação, ó Deus, após essa cirurgia a ser realizada. Pedimos também, ó Deus, pela saúde do irmão de Jaci, da irmã Luciene e outros irmãos nossos que também estão enfermos, que estão em tratamento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja manifestando o teu poder, da tua graça, da tua misericórdia sobre cada um desses irmãos. E rogamos a ti também, ó Deus, a tua bênção sobre todas as famílias da tua igreja, como também sobre todas as famílias que estão agora participando conosco deste culto nesta manhã. Os pedidos de oração que estão chegando a nós, que estão sendo enviados agora, a Deus, através do WhatsApp, pedimos a Deus que o Senhor esteja também cuidando de cada necessidade. Assim nós oramos, na certeza que temos de que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, e como é bom nós continuarmos a nossa jornada de fé, ó Deus, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Sem saber pra onde ir, estava ali um coração ferido pelas circunstâncias da vida. Perdido sim, andava eu em meio às aflições e meus anseios, sem saber o que fazer, mas a esperança
mudar-nascia em mim. Teus olhos me buscavam em todo lugar, Jesus. Teu argumento foi amor, restauração, libertação. Rendido aos teus pés, eu pude encontrar abrigo. Debaixo de suas asas é o meu secreto lugar, e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas sarei as minhas feridas. És o meu porto seguro, lugar que edifica. Perdido sim estava eu, em meio às aflições e meus anseios, sem saber o que fazer. Mas a esperança de mudar nascia em mim. Teus olhos me buscavam em todo lugar, Jesus. Teu argumento foi o amor, restauração, libertação. Rendido aos teus pés, eu pude encontrar abrigo. Debaixo de tuas asas é o meu secreto lugar, e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas sarei as minhas feridas. És o meu porto seguro, lugar que edifica. Debaixo de tuas asas é o meu secreto lugar, e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas sarei as minhas feridas. És o meu porto seguro, lugar que edifica. Tu és lugar que edifica. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 4 até o versículo 7. E eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada, que nos diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta endereçada à igreja de Filipos, ele estava preso. E ele dirige-se a um povo que estava passando por tribulações, por angústias, por perseguições. Alguns irmãos daquela igreja estavam sendo levados à morte, outros estavam perdendo seus bens materiais, sendo confiscados pelas autoridades romanas. E aí então Paulo, ao finalizar esta carta dirigida àquela igreja,
dentre diversas recomendações que ele apresenta aqui, ele inclui também a ansiedade como uma grande batalha que pode trazer grandes consequências para a nossa vida. Nesta pandemia do coronavírus, nós estamos sendo puxados, na verdade, para diferentes direções. Nós estamos divididos, na verdade, dentro da nossa alma, diante de tantas situações que têm acontecido ao longo deste período em que nós estamos em isolamento social. É interessante que, ao mesmo tempo em que nós ouvimos a palavra de Deus que fala que nós podemos confiar na graça de Deus, aí então nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e aí nós pensamos, mas será mesmo? Será que eu posso confiar? Será que nós podemos confiar na graça de Deus? O que é que vai acontecer amanhã? Como é que nós iremos atravessar essa situação de pandemia? Por isso, eu gostaria nesta manhã de refletir com os irmãos, à luz desse texto, sobre quando a ansiedade nos derruba. E eu quero então aprender com o velho apóstolo Paulo alguns conselhos que podem nos ajudar a revertermos esta situação. E a primeira lição que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é que a ansiedade, ela nos derruba quando damos lugar a ela. Versículo 6 diz assim o texto: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Queridos, a preocupação tem sido um sério problema na vida de muitas pessoas neste tempo de pandemia do coronavírus. O tempo todo eu vejo pessoas ansiosas, preocupadas, irrequietas diante de situações que lhe provocam dúvidas, que lhe provocam medo e que na verdade tem sido o resultado desta pandemia. É a saúde que não anda bem por causa do Covid-19, são os negócios que não estão acontecendo como nós gostaríamos ou como nós esperávamos por causa do resultado do isolamento social, da consequência do isolamento social. São os problemas de difícil solução que têm acontecido no contexto da família. São contas a pagar por falta de recursos financeiros, são respostas que não vêm. Ou seja, irmãos, motivos não faltam para nos deixar preocupados diante desta pandemia que nós estamos enfrentando. Os problemas e as aflições, que são companheiras inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem simplesmente ser esquecidos e abandonados. Sabe por quê? Porque nós lidaremos e lutaremos com angústias, tribulações até o final da nossa vida. Então, a ansiedade, ela é uma resposta natural diante destas situações que acabam envolvendo a nossa vida. Às vezes, a ansiedade, ela se torna, por exemplo, uma resposta natural quando nós enfrentamos um susto inesperado, diante de uma notícia inesperada. E, na verdade, nós fomos feitos assim. Agora, o que nós temos que levar em conta, meus irmãos, é que nós não fomos feitos para vivermos ansiosamente.
A ansiedade, quando ela é usada como mecanismo de defesa ou como mecanismo de despertamento para o perigo que pode se colocar diante de nós, aquele perigo que pode se apresentar diante de nós, a ansiedade, neste caso, ela é saudável, porque ela está nos alertando diante do perigo. Agora, o problema é quando a ansiedade, ela cresce, tornando-se insuportável, tornando-se incontrolável, destruindo todos os caminhos para nos tirar do sofrimento que a angústia traz. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele preocupou-se com a ansiedade que, na verdade, permeava o coração daquela igreja. E, na verdade, meus irmãos, motivos não faltavam para isso. Havia medo na vida daqueles irmãos, havia insegurança, havia muitas dúvidas entre os cristãos ali daquela igreja, mas o apóstolo Paulo vai ensiná-los que o verdadeiro cristão, ele não tem motivo para viver imerso na ansiedade. Veja, uma coisa é você viver ansiosamente e a outra, bem diferente, é estar ansioso. Uma coisa é você ficar angustiado por conta de algo que lhe acontecerá amanhã. Outra, bem diferente, é você permanecer angustiado por semanas, por meses, como se a solução de um problema dependesse exclusivamente de você. Irmãos, os crentes da igreja de Filipos, eles não estavam vivendo ali num paraíso existencial. Porque, na verdade, eles viviam ali num contexto, num mundo cercado de perigos, num contexto cercado de ameaças. Eles estavam enfrentando perseguições, eles corriam o risco de perderem os seus bens materiais, né, por conta do confisco ali das autoridades romanas, inclusive até mesmo a própria liberdade. Porém, o apóstolo Paulo exorta-os a não ficarem preocupados com coisa alguma. Porque quando nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, em vez de nós olharmos para o Deus que governa as circunstâncias, nós ficamos ansiosos, porque nós estamos olhando para os problemas que estão à nossa volta. O nosso olhar está focado para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E deixamos de olhar para o alto, deixamos de olhar para Deus. E por causa disso, ficamos ansiosos. Então, quando Paulo escreve esta carta, lá da prisão, o apóstolo Paulo, ele percebeu que os cristãos em Filipos, eles não estavam naquele momento se lembrando da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo. E aí então, por isso, a preocupação tomou conta do coração deles. Porém, não iria resolver os problemas que os cercavam. Isso me faz lembrar a história de dois empresários que estavam almoçando. E naquele almoço, eles estavam conversando sobre o difícil momento econômico que o país estava vivendo, quando de repente um deles, chamado Eduardo, confessou. E ele diz assim: meu amigo, eu estou tão falido, mas tão falido, que eu tive que hipotecar até mesmo a minha casa. E aí então, o seu amigo todo comovido,
comentou assim: meu amigo, eu também já passei por essa situação. Cara, eu já passei por isso e eu imagino aqui o sofrimento que você está vivendo. Eu me coloco no teu lugar, eu imagino o seu sofrimento. Com certeza você deve estar muito preocupado. E aí então, o Eduardo surpreendeu o seu amigo dizendo assim: não, na verdade, eu não estou nem aí. E aí então o outro amigo ficou todo intrigado e aí perguntou: mas como assim? Como é que você consegue ficar tranquilo numa situação dessa? Você não imagina, eu contratei um preocupador profissional. Como assim? Não, é verdade. Eu contratei um preocupador profissional. Agora, ele é quem se preocupa em meu lugar. Rapaz, mas que ideia fantástica! Exclamou então o seu amigo. Mas escuta, quanto custa isso? Quanto custa um preocupador profissional? E aí então o Eduardo, sem hesitar, informou o valor dos serviços desse profissional. R$150 mil por ano. 150 mil ao ano. E aí o seu amigo: 150 mil? Rapaz, onde é que você vai arrumar tanto dinheiro assim? E aí então o seu amigo Eduardo respondeu: eu é que não sei. Eu não sei e nem quero saber. Quem tem que saber, quem tem que se preocupar com isso é ele. É o preocupador profissional que eu contratei. Queridos, a ansiedade, ela nos derruba quando nós damos lugar a ela. Você tem dado lugar à ansiedade de tal maneira que ela tem dominado a sua vida? Você tem dado lugar à ansiedade de tal maneira que você não consegue mais dormir, não consegue mais se alimentar por conta de todas as situações que estão acontecendo sobre a sua vida, envolvendo a sua vida? A ansiedade não vai resolver o teu problema. A segunda lição que Paulo vai nos ensinar aqui nesse texto é que a ansiedade, ela nos derruba quando perdemos a alegria. No verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, a alegria é um presente de Deus que nós devemos tomar posse sobre as nossas vidas. E mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria que em Cristo todos nós podemos ter. Se você deseja vencer a ansiedade, então a fonte da sua alegria, ela precisa estar em um lugar mais sólido, imutável. Então, a sua alegria, ela precisa vir do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa vir da sua comunhão com Ele, do propósito que Ele tem para a sua vida, do poder dEle intervindo nas circunstâncias ao seu redor. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui, meus irmãos, é que a verdadeira alegria só encontramos quando nós permitimos que Jesus Cristo seja o Salvador e Senhor da nossa vida. A nossa alegria é sabermos que se podemos estar subindo uma montanha ou descendo uma ladeira, mesmo que nós estejamos num leito do hospital, mesmo que nós estejamos enfrentando uma crise violenta, nós podemos
ter a certeza de que nenhuma circunstância como estas podem tirar a alegria que Jesus colocou dentro da nossa alma. Mesmo que nós venhamos a perder, inclusive, pessoas queridas, vivendo dor dentro da alma, porque o Senhor Jesus é aquele que está conosco. Ele não nos abandona, Ele caminha conosco, então Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Ele é a nossa alegria quando nós passamos por aqueles momentos de dúvidas que não sabemos qual decisão tomar. Ele é a nossa alegria porque enquanto estamos caminhando junto com Ele, nós vamos aprendendo a confiar. Então, meus irmãos, a nossa alegria, ela permanece no nosso coração quando os nossos olhos estão fixados no Senhor Jesus Cristo. Seja no meio da luta, seja no meio da dor, seja no meio da enfermidade, seja no meio daquela acusação injusta, seja no meio daquelas coisas que ferem a nossa alma, o nosso coração, seja no meio daquelas situações impossíveis, mas o Senhor Jesus é aquele que sustenta a nossa alegria. Por quê? Porque a alegria, ela vem do Senhor Jesus e ela vem de uma forma sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na hora que você se aproxima de Jesus, na hora que você clama a Jesus, naquela hora que você tranca a porta lá do seu quarto e lá dentro do seu quarto você para tudo para falar com Jesus das suas angústias, das suas lamúrias, das suas dores. E aí então você começa a exaltar o nome do Deus vivo. Querido, uma alegria espiritual incontrolável, ela invade completamente o seu coração. Quando nós lembramos de Jesus, quando nós lembramos das suas promessas, quando nós lembramos de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nada pode nos separar do amor de Deus, então eu posso levantar a minha cabeça e eu posso viver a alegria que transcende circunstâncias momentâneas do meu viver. Por isso, meus irmãos, não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses, a ponto de perderem a alegria. A terceira lição que Paulo vai nos ensinar nesse texto é que a ansiedade, ela nos derruba quando deixamos de orar. Versículo 6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Depois de tê-los chamados à alegria, o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja no seu estado inicial. O que está por trás da ansiedade? Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um pecado. Qual pecado?
o pecado da desconfiança, o pecado da incredulidade, da descrença na soberania e no poder de Deus. Vejam que eu disse possivelmente, porque na verdade, de forma alguma, eu posso afirmar aqui que a ansiedade, ou toda ansiedade, ela decorra em toda e qualquer situação do pecado. Porém, é possível que em determinadas situações, a ansiedade que está atormentando alguém seja fruto de um pecado cometido. Qual pecado? O pecado da incredulidade. Irmãos, ser um crente não o isenta de você pecar e tornar-se incrédulo em determinadas situações. Você sabia que às vezes você pode se tornar um incrédulo em algumas situações? Desconsiderar a bondade de Deus, desconsiderar o poder de Deus no meio de uma situação, às vezes faz de você um incrédulo. E não importa o quão crente você afirme ser. A fé que não é posta em prática, ela pode atestar muitas coisas. E uma delas é a sua incredulidade, é a sua descrença prática. Ou seja, em tese, você crê, mas duvida. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você crê, mas ao mesmo tempo você duvida do poder de Deus, da intervenção de Deus, da soberania de Deus. E aí então, aquela ansiedade controlada e inicial, ela não é um pecado. Não é um pecado. Agora, a ansiedade curtida, abraçada, aquela ansiedade que é nutrida por muito tempo, então é sinal de que em algum momento você deixou de crer, ou simplesmente você esqueceu tudo aquilo que você um dia aprendeu e creu a respeito do poder e da bondade de Deus. É isso que Paulo quer dizer que os filipenses recordem. Por isso, ele os exorta a recorrerem a Deus na hora da ansiedade. Ou seja, para que eles orem. Querido, se algo está trazendo ansiedade no seu coração, então faça Deus conhecer aquilo que está te perturbando. Foi isso que Pedro nos ensinou também. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E meus irmãos, e a razão porque nós devemos lançar sobre o Senhor o que nos torna ansiosos é simples. É Ele quem cuida de você. Se Ele é todo-poderoso, se Ele é quem cuida de mim, então por que eu vou ficar ansioso? Mas o problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação elas não conseguem encontrar forças para orar. Se é nesse momento que elas precisam orar, é também nesses momentos que elas encontram menos forças para se levantarem diante de Deus as suas vozes. Às vezes, em algumas pessoas, a fraqueza no sentido de orar
ela se torna assim tão grande que muitas vezes faltam forças até mesmo para se levantar e até mesmo para continuar a viver. Então, se você está agindo assim, certamente a ansiedade vai devorar você como um leão. Por isso, tudo aquilo que o preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica. E oração é você falar com Deus. Irmãos, como é que nós tornamos conhecido algo diante de Deus? Nós tornamos conhecidas nossas angústias diante de Deus por meio da oração. Isso não significa que Deus não ficará sabendo se não orarmos, mas que não orar revela aqui uma independência nossa, inconsciente de Deus. Então, orar, na verdade, nos torna dependentes de Deus e nos coloca, então, diante daquele quem nos criou, nos coloca diante daquele que nos conhece e que tem todo o poder para fazer aquilo que bem entender da nossa vida. Oramos, na verdade nós oramos não para que as coisas se tornem conhecidas, mas porque o Senhor nos orientou a orar, a bater, a pedir e a buscar. E a sua promessa é que em resposta a essa busca, nós seríamos ouvidos e atendidos. A porta se abriria, algo seria concedido, algo seria achado. E ainda que não viesse a nós como gostaríamos, viria segundo a sabedoria daquele que sabe o que é melhor para nós. Por isso, meus irmãos, é diante de Deus que nós devemos tornar conhecidas as nossas orações e apresentar-lhe tudo aquilo que nos incomoda. Tudo o que nos incomoda, tudo aquilo que forma o conjunto dos nossos pedidos, tudo, absolutamente tudo, deve ser colocado diante de Deus. Como? Irmãos, conversando com Deus, conversando com Ele e até mesmo suplicando sabe, aquele momento quando você se sente exausto, impotente, totalmente dependente de Deus, porque não há outro caminho. Querido, não procure outro caminho se você deseja se ver livre da ansiedade, porque você e eu precisamos correr para Ele, precisamos nos achegar a Ele. Você tem, dia após dia, apresentado a Deus todos os motivos que lhe trazem ansiedade? E a última lição que eu queria dividir com os irmãos nesta manhã é que a ansiedade, ela nos derruba quando não somos gratos. Versículo 6 ainda diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vejam, ao buscá-lo, ou seja, ao buscarmos a Deus, a orientação de Paulo é que imediatamente após a oração haja gratidão e ações de graças. Irmãos, é verdade que nós devemos reconhecer que isso não é algo tão simples assim, porque eu sei que em dados momentos já é difícil orar quando tudo vai mal. Como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer
nos momentos de ansiedade e medo. E meus irmãos, aqui está o grande diferencial no conselho de Paulo aos Filipenses. E eu creio que esse remédio é o que pode fazer diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso. Por que, meus irmãos, ele colocou aqui a ação de graças como requisito para vencermos a ansiedade? Sabe por quê? Porque normalmente nós só agradecemos depois que recebemos de Deus o milagre. É ou não é verdade? Normalmente nós só agradecemos depois que recebemos de Deus alguma coisa. Mas, quando nós louvamos a Deus pelo que Ele já fez, fortalecemos a nossa fé naquilo que Ele pode fazer por nós. Quando nós louvamos a Deus por quem Ele é, nós abrimos a nossa mente para crer na sua grandeza e no seu poder. Quando nós louvamos a Deus pelo que Ele fará, então as portas da fé já se abriram em nós para crermos nas suas milagrosas intervenções. Então, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando é que ação de graças ou gratidão é requisito necessário para vencermos a ansiedade. E para agradecermos, é necessário que nós nos lembremos de fatos do passado. Não de quaisquer fatos, mas daqueles fatos que foram objeto da nossa preocupação, do nosso anseio. Sabe, aqueles fatos que nos levaram à oração e à intercessão. Fatos que já aconteceram em nossas vidas, que nos levaram a buscarmos a Deus como única fonte de socorro, de livramento, de solução. E meus irmãos, com certeza, cada um de nós aqui hoje, nesta manhã, possui na sua memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se você parar agora mesmo e começar a pensar em seu passado, por quantas coisas você seria grato nesta manhã? Quantas coisas você seria grato diante de situações que você já viveu, em que você ficou ansioso, preocupado, mas que você apresentou-se diante de Deus e os milagres de Deus aconteceram na tua vida? Você consegue se recordar nesta manhã de momentos em que Deus atendeu suas orações? Momentos em que Deus te socorreu? Momentos em que Deus te protegeu? Então, o que isso tem a ver com o problema que o está atormentando agora, nesta manhã? Meus irmãos, para a sabedoria bíblica tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque recordar-se de fatos do passado, pelas quais você é grato a Deus, e na mesma oração em que você está suplicando hoje e agora a Ele por algo que está acontecendo agora, então isto assegura a você que as mesmas mãos estão te protegendo. As mesmas mãos que te protegeram no passado são as mesmas mãos que estão te protegendo neste momento. Ou seja, na mesma oração em que você estiver clamando a Deus, agora, nesse momento, por algo que está acontecendo, algo que está fazendo você sofrer, mas recorde-se dos fatos do passado, em que Deus te livrou, em que Deus te salvou, em que Deus te socorreu, em que Deus te abençoou. Recorde-se, agradeça a Ele mais uma vez
E querido, tudo isso nesta mesma oração em que você está suplicando por algo novo, algo que ainda não foi resolvido. Sabe, você pode clamar, você pode suplicar, você pode gritar, tudo mais. Mas se você deixar de lado a gratidão, eu creio que você não receberá paz em seu coração. Porque a gratidão, ela nos leva a desfrutarmos desta paz. Paz que nos ajude a mantermos a nossa mente tranquila para pensarmos e o nosso coração calmo diante da certeza de que, na verdade, tudo ficará bem ao final. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido é que não é possível encontrar paz sem que haja gratidão. Quando não há gratidão, a ansiedade, ela nos derruba. E por fim, o que devemos fazer então quando a ansiedade nos derruba? Não se preocupem com coisa alguma. Alegre-se no Senhor em meio à ansiedade. Ore ao Senhor em meio à ansiedade e agradeça ao Senhor em meio à ansiedade. Você deseja que nesta manhã o Senhor acalme o seu coração e o livre da ansiedade? O único caminho é você apresentar-se diante de Deus todos os dias e buscar conhecê-lo, para que tal conhecimento convença você da grandeza e da soberania do Senhor. Peça-lhe que o ajude a não duvidar de que é Ele quem está no comando, no controle de tudo em sua vida e de que Ele é bom. Mas não peça apenas, mas creia, creia. Lembre-se disso, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus está no controle de tudo e essa é a única razão pela qual você pode descansar. Querido, Deus é bom e Ele ama você, Ele cuidará de você, Ele é todo-poderoso e Ele não o abandonará nunca, segundo suas promessas. Por isso, queridos, você e eu podemos descansar em suas promessas. Então, nesta manhã, sigamos os conselhos do apóstolo Paulo, pois neles encontraremos o que jamais encontraremos em outras fontes e em outros lugares. Então, sigamos exatamente como o Espírito Santo de Deus nos aconselha, à luz desse texto que nós estudamos nesta manhã. Não permita, em nome de Jesus, que a ansiedade te derrube, que a ansiedade venha trazer derrota para a sua vida. Mas em nome de Jesus, não se deixe envolver por ela, mas alegre-se no Senhor. Ore ao Senhor e agradeça ao Senhor por aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida, lembrando-se de que Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para todos sempre. Que Deus o abençoe nesta manhã e que você possa vencer esta ansiedade que está tomando conta do seu coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Como você tem provado a fidelidade de Deus nessa quarentena? Quais são os momentos que Deus tem
provado a sua fidelidade com a sua vida e com a vida da sua família. Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos para contar, porque Deus tem sido fiel a todos nós. Se você tem onde morar, se você tem o que comer, se você tem pessoas à sua volta que te amam, Deus tem sido fiel. Essa música diz que em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, e mesmo com os dilemas que aparecem na sua vida, Deus é fiel. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Você que está me assistindo, tenha certeza disso, que Deus é fiel e Ele não falha. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios, aleluia, o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Chegamos ao final de mais um culto nesta manhã
E nós agradecemos a sua presença, a sua participação conosco, e o nosso desejo é que ao longo desta semana você possa experimentar a cada dia da presença do Senhor e que a boa mão do Senhor esteja sobre você em cada momento, em cada circunstância. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos.